Então, boa noite a todas e todos. A gente tem feito sempre, né, nossas reuniões para falar sobre o estágio obrigatório com um tempo de antecedência, né, para que vocês possam se organizar e para que no próximo semestre as coisas andem mais organizadamente, né, de forma menos atabalhoada. O estágio obrigatório, ele é um calcanhar de Aquiles, assim, do nosso curso, né? A gente tem, desde o início dessa gestão, a gente tem buscado aprimorar o que é possível para deixar, assim, essa etapa um pouco mais fluida, né? Então, assim, essa reunião de hoje, pessoal, quero contar um pouquinho para vocês, né, da situação do nosso estágio obrigatório, mostrar para vocês as organizações e professores disponíveis, né, e o nosso calendário, tá? E qualquer dúvida que vocês tiverem, façam o que o Gustavo irá responder. Brincadeira, gente. Mas é ele que sabe bastante sobre esse processo e nos ajuda muito, né, com toda a gestão da Congrade, tá? Então, assim, para vocês terem um pouco de ideia do estado da arte, né, da situação do estágio obrigatório, nós fizemos uma resolução em 2019 para 2020, né? E começamos a tentar organizar um pouco mais, né, a operacionalização do estágio obrigatório. Tá? Então, assim, nós enfrentávamos, né, vocês sabem que, bom, no PPC do curso, né, tá escrito lá que vocês têm que ir atrás da organização, né, tem que procurar o professor orientador, né, tudo isso continua valendo, só que nós tínhamos um prazo muito curto, né, para que vocês procurassem, né, o orientador e a organização, formalizassem o termo de compromisso, né, e iniciassem, então, as atividades de estágio obrigatório, né. Ademais, nós tínhamos, assim, poucas organizações, né, já com contato prévio, de alguma forma avisada, né, que vocês poderiam buscá-las, né, para iniciar o processo de estágio. Então, a gente fez uma avaliação, né, no início desse ano, final do ano passado para o início desse ano, para tentar modificar um pouco esse processo, porque realmente, assim, era um fator de estresse tanto para vocês quanto para os professores, né, orientadores, porque muitos de vocês vinham sem organização escolhida, sem ideia de organização, e daí o professor saía atabalhoado junto com o aluno buscando e tentando fazer essa formalização, tá? Então, nós começamos a tentar parar os danos, né, Gustavo, pelas pontas, assim, a gente tem completa ciência de que as coisas não estão ainda do jeito que nós desejamos, não estão fluídas, né, da forma que a gente deseja, mas a gente conseguiu aprimorar, né, e afinar um pouco essas etapas do processo, tá? Deixar um pouco menos sofrido. Então, assim, deixa eu aumentar aqui, senão eu não enxergo, tá? Nós tínhamos no início 7 organizações, assim, formalizadas não, né, que os professores tinham contato. E nós ampliamos, então, no início desse ano, para 9 organizações e abrimos mais vagas. Então, o Gustavo sempre disse, olha, nós tivemos um caso inédito, né, nesse semestre de ter mais organização e vagas do que alunos inscritos para o estágio obrigatório, tá? Então, assim, isso continua, né? Essas organizações aqui, Associação de Economia Solidária, Cultura e Educação da Cascata, Banco Comunitário da Cascata, né? Com a Ana e o Pedro, cada um ofertando uma vaga de orientação, né? Associação Comunitária Nossa Vila Aparecida, Vila Aparecida, Banco Comunitário Justa Troca, né? Mais uma vaga ofertada por cada um deles, então eles estão ofertando 2 vagas, né, nesse semestre. Associação Contraponto, então o Fábio oferta 2 vagas. A Edurgs, então o Aragon, né, também tem o contato prévio, tem que ver se ele vai continuar
porque no semestre passado ele teve alguns problemas lá com a Edurgs, né? Mas a gente vai atualizar no site essa lista, né, de organizações. Na Prefeitura de Nova Santa Rita, nós temos 2 vagas, cuja orientação agora vai ficar com a Camila, né? Então, 2 vagas nós vamos também atualizar e colocar lá no site, né? A Prefeitura de Canoas, então, eu tenho... Esse semestre eu orientei 3 de planejamento, né? Mas não vou fazer mais isso. Serão 2 da Prefeitura de Canoas, né, para a Secretaria de Planejamento, e 2 para a Secretaria de Planejamento do Estado, né? Então, aqui é a CEPLAC. Observatório Social, né? Então, o Leonardo oferta 2 vagas, a Renata está ofertando 2 vagas também do setor de museus e cultura, o professor David 2 vagas em sindicatos, e vocês, né, daí devem ir atrás dessas organizações, e o Diogo 2 vagas, né, em orçamento e gestão pública de uma forma geral, tá? Então, a gente ampliou bastante as vagas, e a gente tem discutido para tentar aprimorar bastante esse contato com algumas organizações. A gente está realizando agora uma pesquisa aplicada lá no município de Nova Santa Rita, né? E daí afinamos o contato com eles e já conseguimos vagas para gestão de recursos humanos, né, Camila? Lá com a Bárbara. Essa secretaria, Isso, é na Secretaria de Administração, na verdade. Ela vai orientar a Bárbara nessa secretaria. Ela trabalha, mas como ela trabalha em vários aspectos, a gente pode, não precisa ser necessariamente na gestão de pessoas, né? É um dos focos, mas a gente pode também pactuar na área de planejamento, enfim. Bom, gente, então o problema 1 a gente tentou solucionar, né, que eram essas poucas organizações, assim, ampliando, discutindo com com o nosso grupo de professores, né, e buscando ampliar essas vagas e afinar o contato com essas organizações. Eu quero salientar aqui que continua valendo, né, o que está escrito no nosso PPC. Isso é uma obrigação de vocês, né, de ir atrás da organização, de ir atrás do professor orientador. Então, assim, o que nós buscamos com isso não foi tutelar vocês, entende? É uma relação diferente, por exemplo, de um TCC, né? Então, vocês têm esse papel bem ativo, vocês vão ir atrás da organização de vocês, daqui a pouco uma organização dessas que está fora da nossa lista, né? Então, é isso que está valendo no nosso PPC e é assim que tem que ser, vocês têm que ir atrás, né? E buscar o professor orientador, e é o termo de compromisso, né, um instrumento de formalização. Então, assim, o que a gente quis fazer foi abrir o leque de possibilidades para vocês, foi facilitar um pouco para aqueles que não têm, né, em mente uma organização, não tem nenhum contato, né? Mas a ideia é que vocês continuem proativos nesse sentido, né? Eu quero deixar isso bem claro, assim, que a ideia não foi tutelar, vocês são adultos, né? São graduandos, e a ideia apenas foi facilitar do ponto de vista administrativo, tá? Bom, então, dito isso, gente, o segundo problema, o tempo, né? O tempo. Nós tínhamos, então, eu quero que o Gustavo não me deixe mentir, mas a gente pedia que vocês buscassem a organização, o orientador e preenchessem o termo de compromisso e postassem tudo no SEI num raio aí de 15 a 20 dias. E olhe lá, né? E daí isso a gente discutiu bastante aqui na Congrade, né? E a Daiane deu essas ideias, o Gustavo, o pessoal que está com vocês no dia a dia, né? E a gente pensou, então, em ampliar esses prazos, né? Dando 1 mês para cada passo, né? De formalização do estágio. Então, a gente criou um outro instrumento, né? Mas apesar de ter criado um outro instrumento, não foi para burocratizar, foi para facilitar, né, esse processo e para reduzir o estresse prévio que a gente vivia e recebeu um monte de reclamação de vocês, tá? Então vamos lá, pessoal. Passo 1, vocês vão receber um e-mail, né, da grade com esse período para realização da matrícula, né? Vocês vão enviar um e-mail formalizando o interesse em realizar a matrícula no estágio obrigatório.
Aqui vocês vão informar o nome, o cartão da URGS, o provável orientador, tá? Porque daí pode acontecer duas coisas. Olha, já tem uma organização, né? Que eu tenho contato, já tenho um possível supervisor, né? Tá tudo alinhado e vou lá, então, pensei que nesse tema, e é interessante vocês observarem os temas, né? E não os bonitos olhos dos professores, mas então procurem o professor por tema, por afinidade, né? E, e já podem manifestar o interesse antes mesmo de falar com o orientador, aqui nesse passo 1, tá? Que daqui a pouco eu já vou falar para vocês quais vão ser os prazos, certo? Então, a provável organização, o provável orientador. Aqui vocês estão manifestando interesse em realizar a matrícula, tá? Bom, vocês vão receber um formulário, né? Então, vocês vão receber como resposta da Congrade um formulário de confirmação de matrícula, né? Que daí sim, um mês depois, praticamente um mês depois, vocês vão ter já contatado o orientador, definido, confirmado a organização, né? E juntos vocês vão preencher esse formulário de confirmação de matrícula, que também vai ser enviado para o mesmo e-mail, o e-mail da Congrade, certo? Então, assim, nesse formulário, né, vocês vão preencher o que é pedido ali no TCE, no famigerado plano de trabalho. Os objetivos, a metodologia, né, a estratégia de campo. Então, assim, vocês vão, nesse formulário, vocês vão preencher previamente, né, vocês vão preencher esse plano de trabalho, vão pensar o que vocês vão querer fazer lá naquela organização, qual setor que vocês vão analisar, que área do conhecimento, né, que área de atuação, de ação lá dessa organização que vocês vão observar. Então vocês vão fazer um plano junto com o orientador, né, de como é que vai ser o estágio de vocês, tá bem? Então vão colocar objetivos, vão colocar o setor, né, dentro, o nome da organização, o setor, exatamente qual objeto que vocês vão analisar, porque é um estágio observacional, né, gente? De 120 horas, sendo 60 horas para a organização e 60 para a elaboração do relatório. Então, todo esse plano de trabalho, plano de atuação de vocês vão combinar com os professores orientadores e vão preencher previamente esse formulário, que é um formulário muito simples. Qual foi a nossa ideia, né? Aqui, porque antigamente a gente recebia na Congrade uns planos de trabalho assim que não eram planos de trabalho, tinha uma linha escrita, né? Visitar a organização X, observar o setor Y. Isso não é um plano de trabalho, né? Então a gente quer realmente que vocês sentem com o orientador e elaborem, né, esse plano de atuação, de observação e de escrita do próprio relatório depois, né, de estágio, tá certo? Então vocês vão fazer isso e vão depois só copiar e colar isso para o termo, né, de compromisso, para o TCE, tá bom? Então a ideia é só que vocês antecipem essa escrita e esse plano, né, antes do TCE, porque quando vir o prazo de preenchimento do TCE, de formalização lá com a organização, você já tem pronto isso, só copia e cola, tá? O passo 3, então, é a abertura desse processo no SEI, tá? Aqui tem o tutorial. Vocês precisam preencher com o orientador, né? O nome da organização, quem vai ser o supervisor e o plano lá de trabalho. Só que isso já vai estar pronto, né? O plano de trabalho, porque vocês fizeram ali no passo 2, certo? Então aqui tem, né, todos os links, né, de onde vocês acham o TCE em branco para poderem preencher, tá? Precisa também inserir o formulário de declaração do aluno, né? E depois disso, vocês daí inserindo no SEI, né, vocês vão aguardar a informação se o TCE foi homologado ou não, né? E observando os prazos, né, mencionados. Tá bom? Prof, deixa eu dar uma notícia boa para os alunos agora. Tem um trabalhinho a menos. Como nós estamos, não tenho certeza, na verdade, me parece que é o oposto disso, não pelos motivos corretos, mas como nós estamos terminando com o ERI,
A declaração aquela do aluno de que é favorável a fazer, já que aparentemente por decreto a pandemia vai terminar, né? É um documento a menos, a declaração do aluno não vai ser mais necessária. É só, eu não sei se avisaram o vírus, mas fora isso parece que não temos mais essa limitação. Então tá. Então a gente já pode tirar isso lá para as informações no site, né? A gente tira. Então, deixar as coisas bem afinadinhas. Então, pessoal, qual o calendário? Tá? 18 de maio, né? Então, hoje é nossa reunião, 18 de maio, previsto, né? Para que vocês enviem um e-mail formalizando esse interesse em realizar a matrícula, tá? Então, com aquele espaço ali que eu mostrei para vocês. De colocar o nome, cartão URGS, provável orientador, provável organização, tá? 20 de junho, vejam, um mês depois, envio do formulário de confirmação de matrícula, que é, então, esse que eu falei para vocês, em que vocês vão preencher daí com informações daí já mais específicas e fidedignas, né? Quem vai ser o orientador, o supervisor, qual vai ser a organização, o plano de trabalho direitinho, tá? E depois a gente dá uma semana para abertura de processo no SEI, tá? Porque a gente considera que vocês tendo feito, preenchido esse formulário de confirmação de matrícula, que é mais difícil, né? Depois vocês só copiam e colam no termo de compromisso, né? E já abrem o processo no SEI, certo? Até 8 de julho, vocês têm para formalizar o TCE, né? E ter essa autorização para o início das atividades, tá? Então, aqui inicia... Só me ajuda com isso, Gustavo, agora fiquei em dúvida. 27 de junho é o início da abertura do processo no SEI, não é? E vai até 8 de julho, é isso? Isso, esse é o nosso período. Tá. Pronto. Problema 3. Preenchimento do TCE, tá? Isso eu já fiz uma reunião também na área, tá, pessoal? Com os meus colegas, com os orientadores de vocês, porque eu acho assim que essa é uma informação que alunos e professores também precisam saber, né? A gente precisa saber preencher esse negócio, porque qualquer problema que dê no preenchimento, né? A divisão lá de estágio simplesmente fecha, né? Finaliza o processo e daí vocês vão ficar sabendo por e-mail e daí é um estresse assim sem tamanho, tá? Então, esse passo aqui é de fundamental importância, tá? Então, assim, isso aqui é uma questão que até não interessa muito vocês, tá? Que eu trouxe mais para os meus colegas, assim, que a gente passou, bom, a antiga DCP Grade, né, ela passava um e-mail para os supervisores, né, e para os responsáveis da organização para que eles se cadastrassem no SEI para poder assinar, para poder avalizar, né, o processo de vocês. E então aqui nessa página, né, eu só deixei claro assim para os colegas que seria interessante eles saberem também, se alguém tivesse alguma dúvida, né, eles saberem como é que funcionava isso para tirar alguma dúvida, porque isso aconteceu muito comigo, né, de algumas pessoas me ligarem e dizerem assim, não estou conseguindo assinar e aprovar o estágio da aluna, né, porque eu não estou conseguindo preencher lá o SEI, né. Bom, então, aqui, isso aqui não é para vocês, tá? O que interessa lá no TCE? Bom, vocês tem ali o documento, vocês vão baixar direitinho, vocês vão ver que tudo precisa ser bem preenchidinho direitinho, né? O CNPJ da organização, o responsável, né, por esse CNPJ, depois o supervisor de campo de vocês, todos esses dados, né? Todo o plano de trabalho lá no final do TCE também vocês têm que preencher direitinho. A gente imagina que com aquele formulário prévio vai estar tudo certo. Só que tem um ponto aqui que é um ponto problemático, tá? E que, assim, a gente fez uma reunião com a DCP Grade e eles nos disseram o seguinte, que a maioria dos processos eram encerrados em função do preenchimento errado da carga horária, tá?
Então, a gente fez aqui um tutorialzinho, tá? Então, assim, a duração do estágio, tá? O estágio total de vocês é 120 horas, na verdade, mas na organização só 60. Então, a gente recomenda que vocês coloquem 60 horas, né, a duração do estágio aqui, a duração total, porque se trata desse período na organização. Então, o período do estágio em meses, isso vai depender muito da carga horária semanal, né, e diária. Então, a gente recomenda que vocês comecem de baixo para cima, calculando. E aqui a gente fez algumas sugestões de como preencher para não dar problema, porque não pode ultrapassar as 30 horas semanais, tá? Mas a concentração da carga horária diária vai depender de vocês, tá? Então aqui eu dei alguns exemplos. Olha, se vocês fizerem 6 horas diárias, né? Em uma semana de 5 dias, vocês terão realizado, né, 60 horas em 2 semanas, tá? Então seria aqui quase um estágio intensivo, né? Isso vocês vão combinar com os orientadores de vocês também. Não é algo que vocês decidem, porque tem a dimensão pedagógica. Eu, por exemplo, não acho saudável, né, que um aluno vá, né, aqui 2 semanas seguidas visitar uma organização e daí encerrou ali seu trabalho de campo, né? Eu prefiro uma coisa um pouco mais alternada, que possa ter um contato com a literatura e com a organização e com o orientador, né? Para o ganho pedagógico, tá? Mas isso é algo que vocês vão combinar com o orientador. O exemplo 2, se vocês fizerem 3 horas diárias, né, em 5 dias, vocês terão realizado 60 horas em 4 semanas, um mês. Então, aqui o período do estágio em um mês seria um mês, daí vocês calculam o início, né, e o fim calculando esse mês, colocam a carga semanal e diária equivalente, e daí vocês agora, mas a professora está nos tirando para otário, né? Olha, gente, se vocês estão pensando isso, eu só fiz isso, não é porque eu menosprezo vocês, mas é porque, assim, a gente teve problemas, gente, no semestre passado, de alunos que queriam trancar o curso, queriam desistir do curso, porque não conseguiam formalizar o TCE em função ou da falta de assinatura daquele passo anterior aqui que eu mostrei para vocês, né? Que é um problema daí do agente externo da URGS, que não conseguia lidar com o C e assinar, tá? Ou em função disso aqui, de preencher errado essa partezinha do TCE. Então, por isso o detalhe, por isso o excesso de zelo com isso, né? Eu e o Gustavo, a gente conversou, assim, que daqui a pouco era bom ter essas opções, né, bem quadradinhas aqui para vocês, para ajudar e não ter problema, né? Para a gente não ter esses processos encerrados por causa disso, tá? E aqui tem essa opção 3 que eu acho bem legal, né? Que vocês podem fazer 2 horas diárias em uma semana, né? De 5 dias. Então, isso totaliza 60 horas em 6 semanas, tá? Então, esse exemplo 2, esse exemplo 3, eu já acho melhor do que o 1, tá? Então, gente, aqui, tá? É algo, assim, que é de suma importância, tá? Não fiquem se sentindo menosprezados, assim, pelo meu excesso de detalhamento. Mas é que realmente deu muita dor de cabeça pra gente, tá? Olha aqui, eu coloco essa observação, né, que orientador e aluno, vocês vão combinar como é que vai ser essa dinâmica lá na organização, né, não é necessário também ir todos os dias da semana, né, o que vocês precisam, né, atentar é que vocês não podem passar dessas 30 horas semanais, tá? É isso que é o principal, é a regra, tá? Bom, a relação com a DCP Grade, né, que agora é núcleo, é um núcleo de estágios, tá? A gente fez uma reunião para perguntar o que aconteceu no semestre passado, porque a gente teve muito problema de demora também, de feedback deles, e esses avisos, assim, né, os alunos nos ligavam, mandavam e-mail dizendo: encerraram o meu processo, eu não sei porquê, só me dizendo que tem preenchimento errado, eu não sei aonde. Então a gente conversou, achei que foi uma boa reunião, assim, né, a gente pôde expor as nossas questões, né, e eles também as deles, disseram que estava
também o setor estava um pouco desorganizado, que eles estavam fazendo mudanças internas, estava pouca gente também, né? Mas a gente imagina que nesse semestre isso vai se regularizar. Tem uma questão aqui que ele comentou, mas não tinha certeza desse processo, né, naquele dia. Ele disse que poderia voltar ao processo físico, né? Então, as assinaturas físicas, tudo teria validade agora no regime presencial, na volta ao normal, né? Mas que também estaria valendo tudo pelo SEI, assinatura pelo SEI, né? Mas ele não nos confirmou, né, Gustavo, como é que ficou, ele não detalhou. Então vamos confirmar, prof. Neste momento o aluno escolhe, ou se ele prefere fazer a comunicação via o SEI, o que para nós facilita, para nós com grade, não necessariamente para nós universidade. Sim. Né? Então fica da escolha do estudante, se daqui um pouco alguma organização tiver uma dificuldade extrema na validação de conseguir a assinatura, podemos sim fazer processo físico, e aí ele vem aqui e vai trazer o documento conosco também para a gente fazer os registros necessários. Sim. Então a gente vai precisar, esse como é um semestre de ajuste, né, gente, que a gente está saindo do modelo remoto e vindo para um modelo quase todo presencial, mas ainda com alguns resquícios, né? Então esse ainda vai ser um semestre de algumas adaptações. Esperamos que isso ocorra da forma mais tranquila possível. Então é isso, eu acho que nesse semestre, porque semestre passado aqui eu não estou exagerando, Gustavo disse, eu não sou criativa, não estou inventando. Foi tão estressante, gente, porque parece que tudo aconteceu, né? Teve essas mudanças, tiveram essas mudanças internas lá na DCPgrad, falta de pessoas para trabalhar, e a gente teve um monte de problema com as organizações, essa coisa do preenchimento, né, do SEI, da assinatura. Então, assim, sabe aquela conjunção, assim, de um monte de coisa dando errado, foi semestre passado. E no fim a gente conseguiu formalizar também a maior parte dos estágios. Ficou, acho que 1 ou 2 alunos para trás, assim, para fazer nesse semestre, tá? Mas daí, por exemplo, a gente tem agora essa opção, né, da assinatura física e do processo, né? Do TCE físico, que eu acho que é bem isso que o Gustavo falou. Se eles tiverem dificuldade com o SEI, né, vocês vão estar a salvo com o processo físico. Então, já nos ajuda também. Então, gente, o que eu tinha para vocês é isso, assim, contar um pouco, né, dessa nossa trajetória e essa nossa tentativa de aprimorar um pouco, né, a formalização do estágio obrigatório. Por enquanto, né, a gente começou na área uma discussão também sobre essa forma de estágio observacional, se a gente vai continuar com isso, né, porque a gente está em processo de reforma do nosso currículo. Só que a gente não tem nada mais concreto para falar para vocês. Por enquanto, seguimos assim, né, nessa toada e tentando aparar os danos, né, como eu disse ali no início da reunião, deixar mais fluido já essa etapa que é complicada e complexa por si. Tá, gente? Eu abro para Camila, para o Gustavo, se quiserem dar mais alguma informação, falar mais alguma coisa, depois para vocês começarem com as questões. Eu não tenho nada a acrescentar, Luciana, era isso. Tá, eu geralmente gosto de ser o portador das boas notícias, tá? O meu sonho sempre foi ser Miss Simpatia, então eu gosto de dizer as coisas boas, mas dessa vez me coube, porque é compromisso profissional, dizer as coisas não boas. Aquele quadrinho das 30 horas, prof, ele é maravilhoso, a gente já conversou sobre ele, só que a gente tem um problema legal muito importante, que é as 30 horas que se somam aos estágios não obrigatórios. Certo. Por lei, não é possível fazer mais de 30 horas de estágio, seja ele obrigatório, seja ele não obrigatório. Então, quem de vocês está fazendo estágio não obrigatório, se estiver fazendo um estágio não obrigatório de 20 horas semanais, tranquilo, vocês ainda têm 10 horas para colocar. Se estiverem fazendo um estágio obrigatório de 30 horas semanais, não tem como colocar. Aí seria necessário fazer alguma organização, tentar eventualmente verificar a viabilidade da transformação do estágio não obrigatório em obrigatório, ou
verificar a viabilidade de redução de carga horária por um período específico, porque aí nós temos um impeditivo legal, de fato, que não nos autorizaria a fazer o estágio. E ninguém aqui é bobo, ninguém está brincando aqui, então todo mundo sabe que o estágio não é obrigatório. Infelizmente, o ideal é que não fosse assim, mas ele acontece. Ele, às vezes, ele é muito responsável pelo sustento das famílias, né? Então ninguém está aqui brincando, ninguém está falando bobagem, achando que é frescura, ninguém tem esse tipo de entendimento. Mas é um momento que é necessário fazer uma reflexão, uma organização, um planejamento para a realização desse estágio, porque não dá para fazer mais do que 30 horas de estágio por semana. Tá? Então, isso, como eu disse, eu gosto mesmo de dar as notícias boas, de vocês perguntarem eu dizer sim, mas a obrigação profissional me fez ter que dar essa notícia menos simpática. E a gente tem um segundo problema, porque a gente não tem resolução e amparo legal para essa situação de transformar o estágio não obrigatório em obrigatório. O que nós temos hoje é o aproveitamento da experiência profissional de vocês, né? Mas de cargos efetivos, né? Então, não como estágio, né? E sim em cargos efetivos. Então, daí a gente tem essa resolução. Desculpe lhe interromper, mas é que a minha sugestão era outra. Eventualmente, não é uma questão resolvida, um contrato de estágio não obrigatório, se a organização aceitar e se tiver fundamento, por exemplo, aí a gente transforma esse estágio ao mesmo tempo que aí ele poderá eventualmente ser um estágio obrigatório remunerado. Mas isso é uma eventualidade que a gente precisa olhar todas as pontas do fluxo, do processo, para ver se todo mundo se faz sentido para todo mundo. Se não fizer sentido para algum de todos os envolvidos, não acontece, tá? Gustavo, deixa eu aproveitar então o gancho para perguntar. Eu aqui enchendo de novo. Nesse caso, de transformar em não obrigatório em obrigatório, é somente em organização pública. Sim, aí pelo próprio caráter. Pelo que eu me informei, isso é uma escolha de vocês, né? Não é uma resolução específica. Isso é projeto pedagógico do curso de Administração Pública e Social, que o estágio tem que ter em organização. Ou em organização pública ou em organização da sociedade civil. Na minha época se chamava terceiro setor, quando eu participava dessas coisas, quando eu era jovem. Pelo que eu me informei com os outros órgãos, eles falaram que isso é critério indiferente de vocês. Liberar ou não, abrir uma exceção ou não. Não, isso não é exceção, Adriel. Mais pedagógico que burocrático. Ele é o projeto pedagógico, né, do nosso curso, nosso PPC, e que obedece a DCN, as diretrizes curriculares nacionais do campo de públicas. Então, isso tudo está amparado, né, do ponto de vista legal, não é uma escolha nossa, sabe? Nós aqui entendemos daí o que é da nossa governabilidade, por exemplo, dentro da Congrade, tá? É a gente permitir que vocês façam estágios não obrigatórios em algumas organizações que não são públicas e nem da sociedade civil, mas que a gente vê que tem algum tipo de, vamos dizer, que pelo menos do ponto de vista das atividades tem alguma relação, vocês estão desenvolvendo atividades administrativas, estão fazendo algum tipo de ganho pedagógico do ponto de vista de vivenciar o mundo do trabalho, porque realmente, né, se a gente fosse um pouco mais rígido nesse sentido, nem os estágios não obrigatórios nós aceitaríamos, né, em organizações que não fossem públicas ou da sociedade civil. Então, é uma questão, os obrigatórios, né, é uma questão regrada pela DCN e que consta, né, ipsis literis, assim, no nosso PPC. Tá, e a outra possibilidade de quem fez estágio em órgão público fazer todo o processo, mas só usar as horas de estágio, não é uma possibilidade também? Não é uma possibilidade. Não aproveitamento de não fazer o relatório e afins, mas de só usar as horas. Não há essa... É isso que eu estava falando, Adriel. A gente não tem resolução, tá? Quando nós elaboramos uma resolução para aproveitamento profissional, nós consideramos só aqueles que têm experiência no setor público, organizações da sociedade civil, né? De no mínimo 2 anos,
tá? E que daí eu acho que tu estava, né, naquela outra reunião em que a gente mostrou como é que era o relatório e tudo. Então é só para quem tem cargo que teve essa experiência como cargo efetivo, né? Ou CLT, ou funcionário, mas não. Eu não digo E nem outras modalidades. aproveitar no sentido de não fazer nenhum processo, eu digo só de a parte ali das horas já ser usadas. Não. Tem que fazer todo o estágio observacional, as horas, todo o protocolo. O Gustavo também reforçou que o estágio não obrigatório não teve um professor orientador. Então, enquanto o aluno estava na organização, não teve um orientador. Então, quando a gente orienta o estágio, a gente, né, estabelece um plano de trabalho, como a Luciana falou, né? Então, esse plano de trabalho estabelece que vocês vão fazer uma análise, né, daquela organização dentro da área do estágio que vocês escolherem. Então, vocês vão coletar informações, então ele tem que ser realizado naquele semestre em que o aluno está matriculado. Onde tem a relação das instituições? Tá dentro do manual do aluno, estágio obrigatório, e daí tem todas as informações lá. O que a gente precisa fazer é atualizar, tá? Então, até o final dessa semana, a gente atualiza, né, Camila? A gente está aguardando o retorno dos colegas também para ver se tem alguma organização a mais, tá? Mas é ali no site da escola. Ok, obrigada. O Felipe já entendeu agora, né, que o Gustavo respondeu. Para formalizar a matrícula são aqueles passos lá que eu falei no início, aqueles 4 passos. Começar pelo e-mail, depois envio do formulário, preenchimento do TCE, abertura do processo no SEI. A gente criou essa etapa de pré-matrícula, a gente pode chamar assim, né, Luciana? Que é esse e-mail, justamente para que a gente consiga se organizar e que nós conseguir, né, essa reunião é feita antes do semestre acabar, para que vocês aproveitem agora esse final do semestre para buscar o estágio e buscar o orientador, né? Então, porque se isso já tiver resolvido, né, nas próximas 2 semanas, vocês já começam o semestre organizando a questão da documentação, né? Então, por isso é importante, né, que a gente tenha uma noção de quantos alunos vão se matricular, até para que a gente possa também organizar a distribuição, né? Isso mesmo. Nessa questão da organização... Oi, gente, boa noite. Boa noite, eu tenho uma dúvida. No momento, eu estou realizando um estágio não obrigatório de 30 horas. Então, eu percebi ali que é um processo um pouquinho demorado, né? A questão de começar efetivamente o novo estágio, né? O estágio obrigatório. Eu queria saber se tem, tipo, um limite de quanto tempo eu posso ficar entre o meu estágio atual e o tempo que eu tenho para me desligar, sabe? Para não ficar assim um período... Poder aproveitar ao máximo o meu estágio não obrigatório, entende? Vamos lá pro calendário. Quer falar, Gustavo? Quer dizer que a data de início da tua atividade, tá? O 8 de julho, ali é a nossa data para que você comece a estagiar, de fato, tá? Então, você poderia ter o seu estágio não obrigatório até o dia 7 de julho. Já encaminha uma rescisão, né, com a data de 7 de julho, e aí você pode até ali ficar no seu estágio não obrigatório. Entendi, era isso mesmo que eu queria saber. Eventualmente, Isadora, mas aí nós estamos falando das eventualidades, tá? Nós estamos falando de casos específicos. Eu não sei como é que vai ser a sua distribuição de estágio obrigatória. A professora Luciana falou, e eu concordo com ela, que pedagogicamente é complicado fazer o estágio obrigatório em 2 semanas, mas às vezes é a solução justamente para quem está fazendo o estágio não obrigatório, que vai ter que voltar a fazer o estágio não obrigatório para poder voltar a receber dinheiro, né? Não estamos falando de outra coisa, né? Então, sim. Eventualmente você poderia verificar aí isso é diálogo direto com o seu professor orientador. Se você for, porventura, fazer algo mais enxuto, algo mais curto dentro da empresa, você estabelecer datas aí que não fujam do nosso calendário, mas que possam estar aí concentradas. E aí, até um dia antes dessa data de início, você pode continuar no seu estágio não obrigatório.
Sim, sim. Ótimo, Por Gustavo. exemplo, assim, se tivesse, por exemplo, uma combinação com o meu professor orientador de fazer naquelas 6 semanas, fazer 2 horas, sei lá Uhum. quantas horas, teria então como adiar o prazo de início, de fato, do estágio obrigatório, assim, para além do dia 8 de julho, ou dia 8 de julho oficialmente tenho que estar na minha organização obrigatória? A gente calculou para fechar, né? Porque o semestre acaba em outubro. Então, a gente calculou para dar esse tempo, né? Se vocês quiserem fazer esparçado, para que feche em outubro vocês tenham concluído. Mas dá para fazer essas modalidades assim mais concentradas, né? Então, se for assim, dá para combinar com o seu orientador e com a Congrade, daí é uma questão também de excepcionalidade, né? Para iniciar posteriormente a essa data. A gente teve alguns casos semestre passado, mas de pessoas que tiveram dificuldade de preenchimento do TCE, né, de formalização. Então, a gente ampliou um pouquinho o prazo para o início, tá? O ideal é que inicie ali dia 8 de julho, tá? Então, casos excepcionais a gente pode avaliar. A organização do estágio não obrigatório que tu faz, o estágio hoje, Isadora, não é uma organização pública e não é uma organização do terceiro setor? Olha, é uma organização pública, é um banco público, eu faço no BRDE. Só que lá eu faço 30 horas, né? Então eu não sei como seria a questão de conversar com eles para diminuir talvez a carga horária. Não, Enfim. como é um banco público, a gente pode tentar pensar dela continuar no estágio e fazer o estágio lá, né? Tá, mas de qualquer forma ela tem que ficar sem receber, Camila, porque ela não pode ultrapassar as 30 horas, que é a situação que o Gustavo chama atenção. Não pode acumular, né? Daí ele estava falando, olha, se você tem 20 horas no estágio não obrigatório, você pode usar as 10 para o obrigatório. Tô falando certo? Tô, né? Se tem 20 horas para o não obrigatório, pode usar 10 para o obrigatório. Mas tu já tem 30 não obrigatório, tu vai ter que organizar lá com a tua organização, organizar com a organização é muito bom, né? Uma parada nesse contrato, não sei como é que funcionaria isso do ponto de vista legal, mas teria que dar um break, né? Que fosse ali em 2 semanas, naquela modalidade mais concentrada, né? Daí o indivíduo faz a pesquisa, faz as 30 horas, né? Faz a observação, essas 30 horas semanais em 2 semanas e depois volta a receber. Seria uma forma, né? Mas daí como o Gustavo falou, vai depender daí da combinação. O BRDE é por edital, né, Isadora? A contratação de estagiários, né? Isso, por edital. Aí complica um pouco mais ainda. Mas acho que aproveitar que a gente está indo em 4 de maio, agora é hora de tu bater na porta das pessoas e perguntar para elas todas as situações possíveis, né? Sim. E uma adiantar outra... bastante. Sim. E caso assim não dê certo, não consiga fazer essa negociação com eles, tenha que sair de lá. Eu consigo assinar um estágio não obrigatório enquanto eu estiver fazendo estágio obrigatório? Se esse não obrigatório for de 20 horas? Tipo, eu consigo entrar numa organização? Se estiver previsto 10 horas por semana, se o teu estágio obrigatório prevê 10 horas por semana e o teu estágio não obrigatório bater as 20 horas, não há problema, não há limitação. Ah, legal. Tá bom, bom saber. Muito obrigada, gente. De nada. Esse é um ponto... Isso nos pega bastante, né, Gustavo? A gente tinha bastante e-mail, assim, em relação a essas dúvidas. É xarope, né, prof? Eu já falei, já estamos gravados agora para quem quiser ouvir. Infelizmente, infelizmente o estágio não obrigatório ocupa hoje um lugar na nossa economia muito importante. Não era para ser assim, né? Mas daqui ninguém começou ontem, né? Ninguém é bobo de achar que é menor, mas a gente tem essa obrigação curricular e os limites legais, né? Então a gente tem que trabalhar dentro deles. Exatamente. Como eu falei para vocês, né, gente? Isso vem de uma diretriz curricular nacional, né? Então vem dessas DCNs, desce para o nosso PPC, que incorporou ipsis literis, que está escrito lá. Então, assim, para a existência do nosso curso, né, há essa obrigatoriedade de se fazer esse estágio obrigatório, tá?
esse estágio obrigatório no nosso curso, ele é observacional, ele ainda é mais flexível do que em outros. Tem outros que fazem estágio obrigatório que a pessoa tem que trabalhar mesmo no setor, tá? Então, o nosso ainda ele é diferente, ele tem essa característica de observação, de vocês fazerem um relatório, de não precisarem ficar 120 horas na organização, por exemplo, né, de terem que fazer apenas 60 horas. Então, assim, dentro dos currículos de campo de públicas, tenho certeza que vocês ainda estão sendo bastante protegidos, né? Porque a gente se preocupa muito com essa questão da vida real, né? De que, infelizmente, né, a gente precisa trabalhar para comer. Né? É o que está posto. Isso, não há impedimento desde que feche as 30. Feche as 30 horas, somatório dos dois. Uhum, isso aí. O que mais? O que mais? É isso, gente? Vamos deixar essa apresentação, vou passar lá para a Daiane para ela colocar no site com essas datas. Também vou atualizar as organizações. Então, até sexta-feira a gente atualiza lá o site para vocês. E então, tá, que bom. Que bom que entenderam. E daí vocês vão ver, assim, o desenrolar do estágio vai ser muito, assim, nesse contato com o professor orientador, né? Acaba que a condução do trabalho, né, vai, assim, depende muito de quem está à frente, né? Então, provavelmente vocês vão ter algumas reuniões com o orientador, ele vai passar, né, tarefas para vocês, os prazos para entrega do relatório, né? Vocês também vão ter esse contato direto com o supervisor da organização, é bom que vocês tenham, né, consigam conversar com essa pessoa, consigam ter abertura, né, para que ela receba vocês sempre, né, na organização, com toda a disponibilidade. Então, daí essa dinâmica mesmo da execução do estágio obrigatório fica bem, né, a cargo do professor orientador. Então tá, Camille, ficou gravado também. A gente pode postar lá no site. E os colegas te ajudam. Gustavo, essa apresentação, o que tu acha? É melhor deixar no site ou enviar por e-mail ou as duas coisas? É possível? Acho que fazemos enviar? As duas coisas. Fazemos as duas coisas, sim. Né? Uhum. Então tá. Gente, então uma boa noite para vocês. Espero revê-los ou vê-los, né? Porque tem vários aqui que eu nem sei se conheço.